Show de bola. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia. Estou um pouquinho nervoso, não vou mentir para vocês, mas eu vou trazer aqui um pouco do que a gente vem vendo com a inteligência artificial no dia a dia dos negócios. E muita gente, o que eu mais vejo é a gente falar o seguinte: a inteligência artificial vai roubar meu emprego, ou a inteligência artificial vai me deixar mais burro. Isso eu vejo com muita frequência. E o que acaba acontecendo? Eu acredito que tem uma verdade mais desagradável do que essas duas verdades que eu trouxe, essas duas crenças que eu trouxe de mercado. Eu acho que não é a questão da IA nos deixar mais burros ou tirar o nosso emprego. Eu acredito que a inteligência artificial, na realidade, ela vai expor quem realmente está pensando. Quem não está pensando, talvez, ou muito provavelmente, não vai ter o resultado esperado com a inteligência artificial. E eu acredito também que a gente vem de um momento que está todo mundo ocupado. Está todo mundo, aquela vibe da produtividade, eu estou fazendo um monte de coisa. Mas quando eu paro para perguntar o que tu está fazendo, a pessoa não sabe dizer o que está fazendo ou por que está fazendo. Então, a gente sabe que a inteligência artificial é uma ferramenta que ela pode sim nos deixar muito mais ocupados, mas sem mexer o ponteiro dos nossos negócios. Então, há uma pergunta que eu recebo demais, Rafa, qual é a melhor IA para usar? É uma pergunta que eu escuto recorrentemente. E a pergunta, na realidade, ela não é essa, né, pessoal? A pergunta é, o que tu quer resolver? Eu fiz uma pesquisa em setembro do ano passado, tinham em torno de 6.500 ferramentas de IA no mercado. Eu atualizei essa pesquisa e agora são 90 mil de ferramentas de inteligência artificial para mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que existe uma IA específica para fotógrafos profissionais? Eu tenho um amigo que é fotógrafo, ele disse o seguinte: me contratam para um casamento, eu tiro 2.000, 3.000 fotos. Quanto tempo eu ficava só separando as fotos de pessoas com o olho fechado? E aí ele tem uma IA que já separa as fotos de pessoas com o olho fechado, já economizando um baita tempo pro fotógrafo. Então, na realidade, pessoal, o caminho para a questão da inteligência artificial é que não é a falta da inteligência artificial, é o excesso de distração. A gente tem um monte de ferramenta de inteligência artificial, as pessoas ainda estão olhando para qual inteligência artificial a gente usa, só que na realidade a gente tem muita distração. Eu vou dar um exemplo e eu quero saber de vocês. Quem aí trabalha com 2 ou 3 monitores em casa? Ou no escritório? O que significa isso? 50 abas abertas, 10 IAs abertas ao mesmo tempo, né? Não é assim no dia a dia. Então, isso é um excesso de distração, é um excesso de informações, um excesso de dados. Então a questão, no fim, não é a falta da ferramenta da IA. A questão é focar naquilo que faz a diferença no nosso negócio. Isso daqui, pessoal, para quem não conhece o Reddit é uma rede, né, eles até têm algumas coisas para evitar conteúdos feitos pela IA. Isso daqui são alguns conteúdos que eu li de artigos ou textos falando mal sobre a inteligência artificial. Então aqui, eu venho dizendo há um tempo que a IA está estragando a internet. Essa daqui é um artigo que me chamou muita atenção. Eu era um verdadeiro crente em IA. Agora eu acho que essa parada toda está apodrecendo por dentro. Todo mundo odeia isso. IA é lixo e deveria ser banida de todo lugar. Essa eu acho muito engraçado, né? Porque a questão inteligência artificial, galera, é um termo que surgiu na década de 50, em 1953. Quando eu comecei no mercado de trabalho, foi no mesmo ano que o Kasparov perdeu para o Deep Blue uma partida de xadrez, uma inteligência artificial. Ela já está no nosso dia a dia. Eu tenho amigos que dizem o seguinte: Rafa, eu não vou usar IA, porque isso daí vai acabar com a humanidade. Aí eu brinco, tá, e se o Waze mandar tu dobrar a direita, tu vai dobrar a esquerda, então. Né? Não vai usar IA, a gente usa IA em tudo, porque a gente tem o conceito da inteligência artificial desde a década de 50. O que mudou de lá para cá? A capacidade das GPUs, a capacidade computacional para nos entregar esse resultado. Outra, ficção, não existe inteligência artificial. E para mim a melhor é que até recentemente eu acreditava que usar IA para o futuro é uma estratégia inteligente.
Hoje, eu acredito que inteligente, que o oposto é ainda mais inteligente. Então, eu peguei todos esses conteúdos, eu tentei condensar para entender o que essa galera está falando. Na realidade, o que a galera está falando é o seguinte: a IA vai pensar por mim, a IA vai fazer tudo mal feito, a IA vai me deixar burro. Vocês já ouviram coisas assim? Se não ouviram, o que eu recomendo? Olhem algum conteúdo feito por IA no Instagram e olhem os comentários dessa galera, principalmente desses detratores. Eu fui tentar entender o que está por trás dessa conversa. E, na realidade, pessoal, não é que a IA vai pensar por mim. A IA ela não vai pensar por ti, mas ela vai te mostrar se tu sabe perguntar. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, a vida inteira, trabalhando em posições de liderança, é que eu aprendi na prática, a duras penas, que o bom líder não é aquele que dá as respostas. O melhor líder é aquele que faz as boas perguntas. O líder, ele faz o outro pensar, ele ensina o outro através de boas perguntas. E a inteligência artificial não deixa de ser a mesma coisa. Ainda, a IA faz tudo mal feito. Na realidade, não, né? A IA, ela vai mostrar se tu tem contexto, se tu tem critério naquilo que tu está pedindo e se tu tem direcionamento no que tu está exigindo dela. E ainda, a IA vai me deixar mais burro. Ela não vai te deixar mais burro. Ela pode te deixar mais preguiçoso. Quem já assistiu, eu estou vendo alguns rostinhos aí conhecidos, quem já assistiu palestra minha, o toque meu, eu sempre falo a mesma coisa. A inteligência artificial é uma ferramenta que não é para preguiçoso. Não é para preguiçoso. Ela é uma ferramenta que a gente tem que aprender e trabalhar muito, arregaçar as mangas para trabalhar com ela. Só que o trabalho que a gente fazia antes da IA generativa mudou agora com o novo formato da IA generativa. Então, quando eu uso contexto, quando eu entrego cenário, quando eu tenho critério no que eu peço, eu estou trabalhando em cima dela. Agora, um perigo, tá? Um cuidado que a gente tem que ter. Antes de eu começar a trabalhar mais fortemente com IA, eu trabalhava muito treinando produtividade e alta performance, principalmente com soft skills. E um dos temas que eu levava e as pessoas perguntavam era o seguinte: Rafa, smartphone é vilão ou é a favor, ele é amigo da produtividade? E as pessoas às vezes diziam, é vilão, é amigo. E eu sempre digo a mesma coisa, depende. Por quê? Porque o celular, o smartphone, ele é meio. A tecnologia ela é meio, ela não é fim. A mesma IA que eu posso ficar fazendo memes e imagens, eu posso usar para usar com critério, melhorar daqui a pouco o feedback do meu time. Ou criar um plano de desenvolvimento individual mais orientado. Inclusive, isso é uma coisa que eu recomendo, eu já fiz. Eu criei um plano de desenvolvimento individual e eu pedi para a IA me sugerir filmes e séries de Netflix para aquele perfil. Olha que legal. Então, a gente pode pedir coisas para a IA que talvez sozinho a gente não fosse conseguir. Só que, sim, o perigo é que a inteligência artificial pode, sim, nos deixar preguiçosos caso a gente não tenha critério, caso a gente deixe a IA delegar a direção. Então, tudo isso, pessoal, é algo que nós não podemos deixar acontecer. Todos os clientes que eu atendo de consultoria, mentoria, aceleração de inteligência artificial, eu tenho um método que eu desenvolvi, baseado muito em metodologias ágeis para inteligência artificial. O nome desse método é método lucro. A gente já rodou ele em vários clientes e a gente chegou à conclusão que por trás da metodologia existem 5 letras, a Human, que a gente criou, trazendo o lado humano, mas essas 5 letras trazem para nós o que está por trás do uso da inteligência artificial quando a gente fala em tomada de decisão. E aí eu vou trazer um acrônimo, eu vou trazer um pouquinho de cada letra. A letra H é onde começa tudo. E é a Human Problem, ou seja, qual é o problema humano que a gente precisa resolver? Essa é a primeira pergunta. E por incrível que pareça, galera, tem gente que não sabe nem o problema que quer resolver. Ou esse problema é muito vago. Eu quero aumentar a venda, eu quero mais cliente, eu quero meu time mais produtivo. Isso não é problema humano. O problema humano é entender o cara que está operando, o líder que está gerenciando um time e entender o que está pegando, onde é que está doendo. E eu digo, a dor tem que ser aquela dor que incomoda,
que te mexe para aprender e para desenvolver uma solução nova com o uso da inteligência artificial. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é qual dor que eu quero realmente resolver? A gente tem que investigar essa dor. Depois que a gente entende a dor, a gente vai para o pilar de entendimento, que é o understanding. É trazer esse cenário maior, é amplificar a dor. É realmente se fazer as perguntas e documentar as respostas. Hoje com a IA é mais fácil, porque a gente tem inteligências artificiais de transcrição de texto. É entender onde é que o processo está travando, aonde é que tem repetição de processo que talvez eu consiga melhorar, aonde que tem uma tomada de decisão que é lenta, e por que essa tomada de decisão é lenta, e ainda, onde que tem dados que eu estou ignorando. Então a gente sai do problema humano, vai para o entendimento. Do entendimento, a gente começa a mapear essa inteligência. Quais são as informações que a gente precisa? O Gerson falou muito bem sobre dados. Onde estão esses dados? Quais são os padrões que a gente tem? E ainda, de novo, eu sou um entusiasta da IA, mas ela é longe de ser perfeita, ela é uma máquina, ela é uma grande calculadora humana, semântica. Então, muitas vezes, eu tenho que dizer para a inteligência artificial que tem coisas que são hipóteses, que não são coisas reais. Então, eu tenho que saber quais são as hipóteses que eu tenho que levantar com a inteligência artificial, que ela não vai me dizer, porque se eu deixar na mão dela, ela vai alucinar. Vocês sabem que a IA alucina, né? Teve um cliente meu que disse assim, Rafa, eu não vou usar a IA, porque ela alucina. Eu olhei para ele e falei assim, tá, e tu não? A gente não viaja na batatinha no dia a dia? A IA é a mesma coisa. Uma dica, tá, para quem tem problema de alucinação de IA. 2 dicas. Primeiro, coloca no prompt depois assim, qual a fonte dessa informação? Se ela não trazer a fonte, o link, a origem da informação, já desconfia. Segunda dica é pegar o mesmo prompt e jogar em 2 ou 3 IAs e ver se as respostas estão muito congruentes ou muito discrepantes. Então, isso também é muito importante. Ainda, como é que eu executo a IA de forma assistida? Todos os clientes que eu atendo, eu não dou um próximo passo quando eles dizem assim, eu quero que a IA faça tudo por mim. Eu tenho uma visão muito particular minha, que, para mim, a pessoa última a apertar o botão tem que ser um ser humano. Não pode ser inteligência artificial. Eu já deixei isso na mão da inteligência artificial e tive problema. Então, aonde que precisa execução de forma assistida? E ainda, como é que eu coleto o feedback e a melhoria contínua? O A vem de aplicação, mas é a aplicação com contexto. Inteligência artificial genérica vai te dar resposta genérica. Para mim, o trabalho de contexto significa vantagem competitiva. Olha que interessante, digamos que a LLM é um grande padeiro que sabe fazer todas as receitas do mundo. E ele tem um confeiteiro, que é a IA generativa, que dá as receitas para o padeiro fazer. O que vocês acham que um confeiteiro vai me entregar se eu pedir um bolo? Vai entregar um bolo? Mas esse bolo é para 5 pessoas ou é para 50? É um bolo para café da manhã ou para uma festa de casamento? É um bolo que alguém gosta de frutas ou gosta de chocolate? Tudo isso tem a ver com contexto. Quanto mais contexto eu treinar a inteligência artificial, melhor ela fica. Compartilho que, para mim, inteligência artificial, a ferramenta não tem valor nenhum. O que tem valor na inteligência artificial é como tu treina ela, é como tu educa ela, como tu prepara ela para te atender melhor. E quanto mais exemplos, quanto mais dados tu entregar para ela, melhor vai ser o resultado. E o N é never stop refining, ou seja, nunca pare de refinar. Pergunta fundamental, galera. O que melhorou com a IA? O que piorou com o uso da IA? Teve uma pessoa que me disse assim, Rafa, mas às vezes tu usa IA e piora. Piora. Às vezes a gente aplica e a gente vai fazer a medição e piorou o processo. Ou piorou na qualidade ou na velocidade dele. O que ficou mais rápido? O que ficou mais claro? E o que precisa do ser humano no meio? Então a gente traz esse acrônimo e a gente começa a ver isso na prática com alguns clientes. Eu quero compartilhar com vocês um case prático, né, a Belenzier Pneus. E o que acontece? A Nilva, que é a presidente, a CEO da Belenzier, inclusive ela disse, Rafa, pode apresentar da Belenzier lá no palco.
eu faço um trabalho direto com a liderança da Belenzer. Belenzer, para quem não sabe, hoje é a maior revendedora da Pirelli no Rio Grande do Sul, também com filial em Santa Catarina. E eu atendendo um líder, um gestor, ele disse assim, Rafa, o meu time de serviços não está vendendo. O que eu faço? Esse foi o problema que veio, as pessoas não estavam engajando na venda. A gente foi entender o processo. Como é que é o processo hoje, Danilo? Aí o Danilo me dizia, Rafa, eu extraio os dados do TOTUS, eu jogo essa planilha num lugar, eu organizo ela, boto num e-mail e mando para o time. Legal, é assim que tu faz. Vamos entender o seguinte, quais são os dados que tem nessa planilha que são relevantes para aumentar a venda? A gente mapeou os dados de venda, a gente mapeou os formatos que tinham e o feedback do time. E aí a gente fez uma coisa muito legal. A gente criou juntos um dashboard gamificado. Só que a gente fez o caminho contrário. A gente usou a Notebook LM. Quem aí não conhece Notebook LM? Pouquíssimas pessoas. Notebook LM, para quem não sabe, é uma das melhores IAs para a gente aprender. A gente pegou conteúdo sobre dashboard gamificado, jogamos no Notebook LM, ela nos trouxe algumas orientações, a gente jogou essas orientações orientadas dentro do ChatGPT, criamos um prompt básico e usamos o Cloud para criar a sugestão. E aí pedimos o feedback do time. O que veio para a gente? Esse material. Um dashboard simples de Fórmula 1 de vendas com um ranking gamificado das vendas. E aí a gente foi melhorando esse dashboard. O time foi dizendo o seguinte, eu quero acompanhar a velocidade dos dias, eu quero acompanhar ranking de serviço e ranking de peças. E a gente foi melhorando. Um dashboard simples, feito em uma manhã, eu e o líder da Belenzer. O que acabou acontecendo nos primeiros 2 meses? 29% de crescimento de venda real, comparado com a série histórica, usando um dashboard. Ou seja, a gente não entregou ferramenta, a gente entregou aquilo que fazia o vendedor mexer o ponteiro, que é olhar o ranking e saber como é que eu estou no ranking, como é que eu subo. Sabe o que o Danilo está fazendo agora? Ele está mapeando o time para entender quais são as melhores premiações para esse time, com o uso da inteligência artificial. Então esse é um caso muito legal que eu gosto de compartilhar e que deu muito bom. Outro case muito bacana é o case do Founders Club. Eu sou um dos cofundadores do Founders Club, junto com o Marcelo, a Bianca, o Barão e o Anderson. Inclusive, o Marcelo, a Bianca e o Barão estão aqui. Então, eu quero compartilhar um trabalho muito bacana. Hoje nós somos o maior hub de fundadores de startup da América Latina. Em pouco menos de 3 anos, né, Bi? É pouco menos de 3 anos. Hoje, nós temos no nosso ecossistema mais de 5.000 startups. Mais de 136 milhões de MRR dos membros pagantes. O que é o MRR? Faturamento mensal. Então, os membros pagantes, eles faturam mais de 136 milhões somados por mês. A gente já aproximou mais de 35 milhões de captações de investidores e investidores anjos dessas startups. A gente já concedeu mais de 4 milhões de reais em créditos em cloud e ainda mais de 250 mil benefícios diretos e mais de 220 horas de conteúdo exclusivos entregues. Então é um trabalho que eu me orgulho muito, não só pelos meus sócios, mas me orgulho porque é um trabalho que a gente causa real impacto no Brasil. A gente está ajudando uma galera que é empreendedora e a gente sabe que o Brasil é um país que mais empreende, mas é um dos países que tem mais mortalidade de empresas. A gente está ajudando essa galera a realizar os seus sonhos. Então, o que aconteceu no caso do Founders? A gente entendeu que a gente precisava, na realidade a gente percebeu que todos os founders, eles precisavam melhorar pitch, eles precisavam melhorar conexões, e precisavam melhorar tomadas de decisões. Qual que era o desafio? Como é que a gente escala orientação sem perder a profundidade? Como é que eu levo o mesmo conhecimento para todo mundo sem perder profundidade? E aí eu vou trazer de novo o nosso acrônimo. O H, a gente entendeu que o problema da galera era problema de fazer o pitch. O entendimento foi o seguinte: tem startups com grau de maturidade diferente, aonde que eles estão buscando informações, aonde que tem a metodologia. Como é que a gente mapeou a inteligência? Eu não venho do ecossistema de startup, mas o Marcelo, o Barão e o Anderson Dill vêm. Eles têm muita experiência nisso. A gente pegou o conhecimento dessa galera. A gente pegou também a metodologia do Inovativa. E a gente transformou isso num prompt inicial e depois numa ferramenta dentro do meu GPT. E aí escolhemos 10 early adopters
para testar a ferramenta. A gente mandou para alguns founders, dissemos assim, acho que até tem alguns aqui na plateia que a gente disse, ó, testa aí, vê se está bom. E aí a gente foi refinando. O que acabou acontecendo? Nasceu aqui um pitch deck, que é uma ferramenta dentro do GPT que ajuda o founder. Desde que ele pode botar o resumo da startup dele, ele pode botar partes prontas da startup dele, do pitch, e ele ajuda a organizar o pitch de vendas. Só que olha que legal, dali nasceu o sócio ideal para ajudar as startups a entender, cara, qual é o perfil do sócio que eu preciso do meu lado para eu crescer. Quem é que eu posso trazer? Quem é que pode me ajudar a escrever um post elegante? Ou eu tenho um negócio validado, ou seja, a gente já entregou alguns cenários. Porque também uma coisa que eu aprendi na prática é que tem muita gente que senta na frente de uma IA e ela olha e diz assim, agora, o que eu faço? Vou contar uma coisa que não estava no script, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu sempre fui apaixonado por Lego, mas eu detestava montar Lego que não vinha com manual. Eu olhava um monte de peça e pensava assim, o que eu faço com tudo isso? Então, quando tu tem um monte de coisa na frente, é legal tu trazer alguns cenários só para dar aquele pontapé inicial, para a galera começar a utilizar. E depois do sócio ideal, a gente criou uma ferramenta que é o Valuation AI, ou seja, um agente que ajuda a entender, o fundador da startup a entender quanto que vale hoje meu negócio, ou quanto que esse negócio pode valer no futuro. Então, ele tem aqui todos os métodos e os múltiplos de valor de mercado para ajudar essa galera a crescer. Resultado disso até agora, estava compartilhando ontem com o Marcelo, ele não sabia, eu fiz o levantamento, mais de 300 startups já utilizaram a ferramenta ou as ferramentas para melhorar os seus negócios. Para mim isso é muito legal, galera, porque são 300 CNPJs, são 300 empresas crescendo e ganhando apoio, onde muitas vezes a gente não consegue estar no dia a dia. E agora eu quero compartilhar com vocês um caso meu, pessoal. Eu sou formado em administração e pós-graduado, sempre minha especialização a vida inteira foi em marketing. E eu estava com um desafio próprio meu. O desafio era o seguinte, como é que eu me conecto com mais profundidade com o meu cliente? Eu não tinha ideia assim, como é que eu conheço mais meu cliente? A gente fala muito de CP, persona, avatar, público-alvo. Não, mas eu quero conhecer quem está ali do lado. Eu quero entender mais a fundo esse cliente. O que a gente fez? A gente entendeu que a gente queria conhecer quem compra, a gente começou a mapear o que a gente realmente precisa saber. Aonde que eu busco essa informação? O que é hipótese dentro dessa informação e o que é dado real? Como que a gente fez isso? A gente colocou melhores práticas, a gente conversou com clientes. Pessoal, uma ferramenta fantástica para usar IA. O Gerson falou muito bem sobre o uso de dados. Google Forms, formulário do Google. Tu cria um formulário, manda para o teu cliente, capta as informações que tu quer do teu cliente, joga esses dados dentro da IA e pede para ela fazer uma análise crítica. Então a gente fez isso com clientes e aí a gente criou um prompt inicial no meu GPT e novamente fizemos um piloto com 10 clientes. Daqui nasceu a Nick. A Nick ela é uma especialista de vendas onde ninguém vê. Essa ferramenta, a Nick, eu criei para me atender. Acontece que ela acabou virando um produto de mercado. Hoje já tem mais de 150 empresários usando, porque a Nick ela traz dores ocultas, frustrações já tentadas daquele problema, como que o mercado vai ver se ele resolveu o problema e como que vai ver se não resolver. Então eu brinco que ela é uma geradora de conteúdo infinito. Até já vou fazer um convite para vocês. Quem postar lá no Instagram, um stories, alguma coisa, eu mando o link da versão demo da Nick para vocês testarem, tá? Uma coisa que eu pensei ontem à noite, eu venho do varejo, galera. Já vou contar um pouquinho da minha trajetória, mas eu gosto sempre de retribuir, né? Então, quem quiser acessar a Nick, manda uma mensagem que eu mando. E eu não mando pelo ManyChat, tá? Rafa, mas tu fala de IA, trabalha com ela e não manda no ManyChat. Tem coisa que é o olho no olho, é o lado humano, que conta muito e eu valorizo muito essa questão do olho no olho e da experiência humana. Rafa, tem que te marcar então. Marca no Insta. Marca no Insta, tá ali, ó, Rafa Weinberg. Fechou. E aí você vai responder pessoalmente. Pessoalmente, todo mundo. Fechou. Pode deixar. E pode perguntar, é uma IA, eu vou dizer, ó. Mando até vídeo, se vocês quiserem. Pessoal, na realidade, galera, eu não venho do mundo de tecnologia. Eu não venho do mundo corporate. Eu sou da terceira... Quem é que é gaúcho aqui? Levanta a mão. Ó, a galera de mais idade vai abrir um sorrisinho agora. Eu sou da terceira geração de uma rede de lojas gaúcha chamada Rainha das Noivas.
E para quem não é do Rio Grande do Sul, galera, a gente não vende vestido de noiva, tá? É cama, mesa e banho, tá? Eu digo, é tipo a Zelo, M. Martin. O que acontece? A Rainha das Noivas foi fundada pelo meu avô na década de 40. E eu fui revisitar a minha história e eu vi que a inovação sempre esteve presente na nossa vida. A gente teve a primeira galeria de Porto Alegre. Galera, para quem não sabe, galeria era uma loja de 2 andares. A gente tem a primeira loja de 2 andares de Porto Alegre. Não era nem 2 andares, né, Michael? Era mezanino. Então tinha o mezanino e a loja embaixo. Ainda, a gente teve o primeiro crediário informatizado do Brasil. Meu avô foi trazer esse crediário da Bull da Europa de navio, na década de 70. A gente colocou crediário informatizado. Ainda, meu primeiro trabalho não foi na Rainha das Noivas. Eu comecei como estagiário, né, nesse lugar aqui, ó, essa casa bonita com um neon na boca. O nome, casualmente, era Casinha do Vídeo. A minha mãe teve a primeira videolocadora de Porto Alegre, que no Rio Grande do Sul eu não sei, mas acredito que era. Porque quando surgiu videolocadora, Porto Alegre começou a nascer as locadoras, nasceu a TV3 Vídeo e a Casinha do Vídeo, que era na Zona Sul. O que eu fazia na Casinha do Vídeo? Rebobinava a fita e cobrava multa. Para quem não sabe, pessoal, tinha que rebobinar filme, tá? A galera mais nova. E ainda quem não rebobinava pagava multa. Só que o que eu aprendi na Casinha do Vídeo? A minha mãe tinha catálogos de filme. A gente desenvolveu dentro da Rainha das Noivas um sisteminha em Unix para cadastrar os filmes. O que eu fazia lá para ganhar dinheiro? Eu cadastrava filmes no sistema. Então lá com 16, 17 anos eu comecei a entender a importância do dado. Eu comecei a entender que o dado bem colocado, bem inserido, ele nos dava uma vantagem competitiva enorme. Depois eu fui trabalhar com meu pai, primeiro mês de trabalho. Entrei na empresa em junho, em julho a gente pede recuperação judicial. Olha que gostoso. Comecei a trabalhar com uma concordata. Final da década de 90 acontecem 2 coisas interessantes. A gente descobre que para salvar o negócio, a gente teria que mudar o modelo para o modelo de franquias. Eu liderei essa transformação para o modelo de franquias. Saímos de 12 lojas para quase 40 lojas. E ainda, meu pai, muito preocupado com o bug do milênio, porque ia virar os dígitos, ele fez um convite. Rafa, tu topa assumir a área de tecnologia da Rainha? Falei, eu topo. E aí eu trago essa foto. Vou ser vulnerável agora. Aquele ali sou eu, tá? Tem muita camada essa foto, né? Crachá da Microsoft, ar-condicionado de redundância num data center. Esse daqui foi o nosso primeiro REC. Olha aqui nosso servidor. Só que o que acontece? Nesse período, eu entendi que a tecnologia é importante. Mas se eu não entender de regra de negócio, se eu não entender de gente, nada funciona. E aí, quando eu saí da Rainha, aqui é a nossa loja, nossa mais moderna, então evoluiu bastante. Essa daqui foi a nossa primeira franquia. Quando eu saí da Rainha das Noivas, porque eu fundei a minha primeira startup há 9 anos atrás. Minha primeira startup se chama Miguel, está lá em Porto Alegre. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Vocês sabem que filho é startup, né? A gente está sempre validando no mercado. Então, quando o Miguel nasceu, ele tinha 1 ano de idade, eu estava como vice-presidente da Rainha das Noivas. Eu cheguei para minha família e disse, eu não quero mais. Eu quero ser um pai presente. Eu vou ter um burnout, já passei por 3 crises do varejo e eu quero trabalhar com aquilo que eu sou apaixonado, que é a educação, é ajudar as pessoas através do conhecimento a mudar os seus resultados. E aí resolvi, né, tomar essa decisão e talvez se eu não tivesse tomado essa decisão, pessoal, eu não estaria aqui com vocês hoje. Então, para encerrar, essa foto aqui eu fiz no domingo, agora, pensando nessa palestra, e eu fiz questão de acabar o meu toque com vocês com ela. Essa foto é uma foto que eu tirei do meu filho andando de balanço numa praça, esse fim de semana. E eu estava pensando nessa foto, porque o que eu acredito? Que a IA ela tem que ser uma aliada na nossa jornada, acelerando o passo, mas sem roubar a nossa direção, sem roubar o nosso estar presente. Que no final, o que importa na realidade é a clareza sobre o que se quer. O que importa, na verdade, é a coragem de pensar com profundidade. E eu botei ali de propósito, galera, sem preguiça. Pensar com profundidade não tem a ver com preguiça, tem a ver com realmente estar presente. Então, o conselho que eu dou e que eu procuro aplicar para mim é usem a tecnologia, mas preservem a essência,
preservem a curiosidade, preservem o critério, coisa que a gente precisa tanto em tempos de inteligência artificial, preservem a crítica e de coração, galera, preservem o desejo sincero de ajudar alguém. Preservem o desejo sincero de resolver o problema de alguém. Que aí eu sei que a inteligência artificial junto com a inteligência humana vai dar bom. Muito obrigado.